Fiz um timer aqui que é para eu não perder esses 15 minutos. Vou botar meu timer aqui para iniciar. Quando der 15 minutos vai tocar um alarme aqui e eu encerro o vídeo e faço outro, tá? Vamos começar então logo falando da nossa queridinha pré-história, tá? Aliás, antes a gente vai falar das teorias sobre o surgimento do homem. Existem duas visões sobre o surgimento do homem, né? A versão religiosa e a versão científica, né? A versão religiosa a gente chama de criacionismo e ela ocorre toda com base na Bíblia, com base em que o homem veio do barro, Deus criou o homem do barro, né? E que o primeiro homem foi Adão, a primeira mulher foi Eva. Essa é a versão religiosa. E nós temos, por outro lado, a versão científica, que é com base no evolucionismo, na teoria evolucionista de Charles Darwin, tá? No livro dele, no principal livro dele, que é A Origem das Espécies, eles falam que o homem sofreu evolução a partir de um ancestral comum, que seria um primata, um macaco, e que o processo de evolução é um processo gradual e contínuo, tá? Que se dá através do que a gente chama de seleção natural, tá? Aí eu sempre conto essa história pra vocês, quem já teve aula comigo já tá cansado de ouvir isso, que eu falo que uma vez eu tive no 6º ano uma aluna que falou assim: professora, mas vem cá, se o homem veio do macaco, se eu comprar um macaco agora, ele ficar bem velhinho, ele vira homem, aí tipo eu falei, meu Deus, o problema não é na aluna, o problema é na minha explicação, né? O que ocorreu é que há milhões de anos, né, a partir de um tronco evolutivo, o macaco evoluiu para ser humano, mas óbvio que outros troncos, né, continuaram fazendo com que aqueles macacos continuassem macacos. Então não, se você criar um macaco e ele ficar velhinho, ele não vai virar homem, tá? A gente sabe que a religião e ciência, elas disputam, elas rivalizam, inclusive nos dias de hoje, né? Muitas vezes a religião rivaliza com o conhecimento científico e a ciência também muitas vezes critica a religião, mas não tem jeito, gente. Para aula de história, história é uma ciência humana. A gente vai falar agora, a gente vai dar uma aprofundada mesmo na versão evolucionista do desenvolvimento do homem. Essa imagem está um pouco estourada, eu acho que essa aqui está melhor. Gente, o homem teria surgido então há cerca de mais ou menos 4 milhões ou 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. Então, a pré-história ela tem como marco inicial o surgimento do homem e tem como marco final esse ano aqui de 4.000 antes de Cristo, 3.500, que é o ano em que houve a invenção da escrita. Então pensem nisso, não deixem de pensar nisso. Marco inicial, surgimento da vida humana na Terra. Marco final da pré-história, invenção da escrita. Olha só então como esse nome pré-história, ele é caracterizado por um pouco de preconceito. Porque parece o quê? Se antes da invenção da escrita a gente chama de pré-história, parece que a história só surge a partir da escrita. E isso é uma mentira, né? Porque apesar do homem pré-histórico não dominar a escrita, ele deixou vestígios sobre a sua existência. Fósseis, pinturas rupestres, que são as pinturas na parede das cavernas, etc. Tá? O nosso primeiro homem, assim, aquele que era mais próximo dos primatas, é o Australopithecus. Tá? Ele viveu durante grande parte do Paleolítico, né? Esse homem, se você for reparar, a cabeça dele é muito pequena, porque o cérebro é muito pequeno, pouco desenvolvido, a mandíbula é muito grande, ele ainda tem muito as suas características primatas, o corpo dele tem muito pelo e ele é curvado, né, para frente. Logo em seguida, a gente tem o que a gente chama de Homo habilis, né? Dá pra ver que a mãozinha dele tá meio assim. Ele já tem a habilidade de fazer pequenas ferramentas, né? De produzir vasilhas, cerâmica, então de pegar um pedaço de madeira e polir até conseguir fazer uma estaca. Esse é o nosso Homo habilis. Vocês vão percebendo, gente, que a partir do momento em que o homem vai evoluindo, a cabeça vai aumentando porque o cérebro vai se desenvolvendo e a mandíbula vai diminuindo. Ele vai perdendo as suas características primatas, a quantidade de pelo no corpo também, né? E ele vai ficando cada vez mais ereto, né? Que anda em cima da sua coluna, tá certo? Então aqui o próximo homem, segundo essa escala da evolução humana, é o Homo erectus. Ele sim que já tem a nossa própria postura, né? De Homo sapiens sapiens hoje em dia. Logo depois veio o Homo neanderthalensis, ou o Neandertal, e depois veio o Homo sapiens até desembocar na nossa espécie, que é a Homo sapiens
sapiens. Nós somos uma evolução desse último homem que está aqui nessa escala evolutiva, né? Então aí é tudo que eu já falei. A pré-história é o período que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita, né? Que o ser humano demonstrou sua capacidade de vencer importantes barreiras impostas pela natureza, e a gente pode dividir o período da pré-história em 3 fases, né? A primeira fase é a fase do Paleolítico. Nesse momento, gente, o homem era nômade, o que significa que ele não tinha residência fixa. Ele habitava cavernas para se proteger melhor. Daí me diz uma coisa, eu tô aqui na minha caverna, eu caço os animais de pequeno, médio porte que tem por ali, grande porte também se eu tiver sorte, aí eu coleto os frutos e raízes para comer, só que uma hora vai acabar, esses recursos vão acabar. Aí o que eu faço? Mudo de caverna. Então por isso que a gente diz que o homem do Paleolítico é nômade, ele vai pulando de caverna em caverna, conforme os recursos próximos à sua caverna forem se esgotando, ele vai lá para outra, né? Ele vive da caça e da coleta, né? Ele não planta, ele não cria animais, isso não acontece, né? Seus principais ferramentas são osso e pedra, e ocorre uma total ausência de propriedade privada, a propriedade é coletiva, tudo é de todos, nada é do Estado, não existe um presidente, não existe um rei, nada disso que vai mandar você trabalhar na agricultura, não existe agricultura, tá? E a linguagem dele também é uma linguagem muito rudimentar, uma linguagem muito primária, que em sala de aula eu gosto de pagar esse mico, aquela linguagem que é que ele não fala, não tem vocabulário, né, regras gramaticais, isso não existia. E como ele habitava cavernas, ele produzia arte dentro dessas cavernas, que eram as pinturas rupestres, que eu vou falar dela nas próximas imagens, tá? Aí só os homens que viveram no Paleolítico inferior, que foi daquela escala de evolução, o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus, né? O Homo sapiens neandertal também, né? E esse é um exemplo de pintura rupestre. O homem primitivo, ele desenhava na parede das cavernas o que ele gostaria que acontecesse. Então, por que o homem fazia arte, pintura rupestre nessa época? O homem, gente, sempre foi místico, sabe? É uma mentira você achar que uma pessoa, a partir do momento que o homem se desenvolver, ele vai largar pra lá esse negócio de religião. O homem sempre quis saber como é que vai ser o futuro, o homem sempre acreditou num espírito superior, né, que governava a sua vida. Então ele, digamos assim, se fosse um homem primitivo, eu ia desenhar na parede da caverna um belo de um mamute sendo abatido por mim. Por quê? Eu queria que isso chamasse bons fluidos para no dia seguinte, quando eu fosse caçar esse mamute, eu tivesse sucesso. Outro exemplo, gente, de arte no período pré-histórico é essa imagem aí, né? Essa imagem a gente chama de Vênus de Willendorf. E se a gente for ver, é uma imagem muito interessante para a gente pensar como o padrão de beleza ele varia com o passar do tempo, né? Porque aí, se a gente for ver, o ideal feminino da pré-história era uma mulher mais gordinha, com os seios fartos, com um quadril largo. Essa mulher era vista como melhor parideira, né? Então esse era o ideal de beleza do homem pré-histórico, tá? Aqui tem um homem trabalhando o ossinho com a pedra dele, do Paleolítico, ali ele fazendo as pinturas rupestres, né? No Mesolítico já começa a acontecer algumas coisas interessantes, né? É o período o Paleolítico é o período da pedra lascada. O Neolítico é o período da pedra polida, né? Então, entre Paleolítico e Neolítico tem esse período intermediário que a gente chama de Mesolítico. Meso está no meio, tá entre Paleolítico e Neolítico, né? Foi um momento em que ocorreu o domínio do fogo, gente. O fogo, ele revolucionou a vida desse homem primitivo. Com o fogo ele podia se aquecer, espantar animais de grande porte, iluminar as cavernas, cozinhar comida. Assim, antes do homem dominar o fogo, ele ingeria os alimentos crus. Então imagina, né, devia ter gente lá que morria de caganeira, porque afinal de contas ele ingeria aquilo cru, se tivesse alguma bactéria, alguma tênia, alguma coisa assim, ele ia ser infectado. A partir do momento que ele começa a cozinhar os alimentos, inclusive a expectativa de vida dele também aumenta, tá? Uma coisa que vai começar a acontecer no Mesolítico e que vai se fortalecer no Neolítico
é a domesticação de animais. Esse homem agora, ele não se resume a caçador. Ele já sabe que se ele pegar um macho e uma fêmea da mesma espécie animal, eles podem cruzar e dar origem a um terceiro animal. Então é isso, eles domesticam animais. Outra coisa que eles fazem é dominar a agricultura. Eles agora não precisam mais se mudar cada vez que acabarem os recursos próximos à caverna. Quando ele domina a domesticação de animais e ele vê que se ele plantar uma semente, vai sair um fruto dali, esse homem ele passa a ter o domínio também da agricultura, né? E isso vai facilitar o que a gente chama de sua sedentarização. Se nômade é o cara que não tem residência fixa, sedentário é esse homem que, a partir do Mesolítico, começa o quê? A ter uma residência fixa, tá? Isso faz com que ele tenha uma menor dependência com relação à natureza, né? E também já dá início à divisão do trabalho por sexo nas comunidades humanas e dá origem já ao patriarcado, né? O homem, ele era responsável por caçar, por serviços que dependiam mais do vigor físico masculino, e as mulheres ficavam restritas a trabalhos domésticos e a pequenos trabalhos agrícolas, né? Aqui tá o homem no momento do domínio do fogo. Óbvio que não é foto, que não é nada, né, gente? Óbvio que é uma pintura sobre esse período. Aqui estão as primeiras residências humanas, eram esses tipos de casinhas assim bem simples. Aqui o homem ainda como caçador, né? E aqui estão as primeiras cidades, as primeiras comunidades humanas, assim, que começaram a surgir, né? Principalmente do Neolítico em diante, né? No Neolítico, então, a gente vai ver que teve um alto grau de desenvolvimento e de estabilidade. O homem começa a produzir metais, principalmente a partir de cobre, estanho e bronze. Surge o que a gente chama de excedente agrícola, ou seja, antes ele não sabia plantar nada, só coletava. Agora ele já está sabendo plantar. Agora ele planta, faz agricultura, alimenta todo mundo da sua aldeia e sobra. Isso que sobra vai dar origem a quê? Ao comércio. Então ele vai começar a fazer pequenos comércios com base em escambo, que eram trocas, né? Trocam um produto por outro. Né? Houve também um crescimento vegetativo, um crescimento populacional expressivo, né? Aqui estão as trocas comerciais entre as aldeias e o início do trabalhador especializado. O cara que é especializado em fazer as casas, o cara que é especializado em fazer as roupas, o cara que é especializado na caça, tá? Então é isso que vai surgir a partir daí, tá? Então são algumas fotos, tá acabando ali o período de 15 minutos, queria fazer com que essa aula coubesse nesses 15 minutos. Aqui são as primeiras civilizações, né, das quais nós temos notícia, né? E vou dar um pause aqui justamente para o vídeo não ficar muito longo e eu conseguir subi-lo no YouTube.